Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre calor latente. Esta aula é uma aula experimental que faz parte do projeto de capacitação para docentes e discentes do IFPA, as tecnologias de informação e comunicação no processos de ensino e aprendizagem. Esta será uma aula de Física 3 que eu preparei para a turma de desenvolvimento de sistemas. Tudo bem? Então, aí surge um questionamento que eu poderia fazer para vocês. O que é calor latente? Nós já sabemos o que é calor. É energia térmica em trânsito, fluindo de um corpo para o outro. Que sempre flui dos corpos que estão em maior temperatura para os corpos que estão em menor temperatura. E o que seria então calor latente? Então, o que seria calor latente? É a quantidade de calor que, cedida ou recebida, provoca uma mudança no estado físico de um corpo sem modificar a sua temperatura. Ou seja, quando o sistema físico está passando do estado sólido para o estado líquido, por exemplo, toda a quantidade de energia que ele está recebendo na forma de calor é utilizada para mudar o estado de agregação molecular das suas partículas. Essa energia ela não é utilizada para aumentar o grau de vibração dessas partículas. Ela é utilizada para modificar estruturalmente as posições das partículas. Nós já vimos que energia térmica pode ser relacionada e é definida como a energia cinética média das partículas. Ou seja, energia térmica está associada com o movimento das partículas. Entretanto, quando você está em uma transição, em uma mudança de estado físico da matéria, o que está sendo mexido é a energia de agregação molecular. Porque nós sabemos que quando as partículas estão em uma determinada posição no espaço, elas possuem uma energia. Tá? Se eu mudo a posição de uma dessas partículas, eu estou mudando o estado energético do sistema e assim elas passarão a ter outra energia. Então, quando o corpo passa de um estado físico da matéria para outro estado físico da matéria, o que eu estou fazendo não é nada mais, nada menos do que simplesmente utilizar toda esta quantidade de calor que está sendo cedida ou recebida para modificar a agregação das moléculas do meu sistema. Ou seja, toda a energia ela é utilizada como calor latente. Basicamente, pessoal, à luz do que nós conhecemos no ensino médio, existem três estados físicos da matéria: estado sólido, estado líquido e estado gasoso. Onde dentro do estado gasoso a gente pode separar o vapor e o gás, cada um com as suas características bem estabelecidas. Claro que existem outros estados físicos da matéria que já foram descobertos, tá? Um deles é o estado de plasma, que inclusive foi virou prêmio Nobel, tá? Entretanto, aqui nós nos focaremos nos estados sólido, líquido e gasoso. Então vamos começar falando do estado sólido. Existem dois tipos de sólidos, pessoal. Existe o sólido cristalino e o sólido amorfo, tá? Aí nós temos um exemplo, que é o quartzo e o vidro. Ambos são feitos a partir de óxido de silício, sendo que um deles é cristalino e o outro é amorfo. E o que é uma estrutura cristalina? É uma estrutura sólida onde os átomos e as moléculas do material estão muito bem organizadinhos e essa organização se repete ao longo de todo o material. Eles possuem uma estrutura cristalina. Um outro exemplo de um sólido cristalino é o cloreto de sódio, cuja estrutura cristalina é chamada de cúbica de face centrada, como vocês podem ver na figura aí. O fato é que um sólido ele tem características muito importantes. Ele tem volume e formas bem definidos, e pelo fato das forças de coesão em um sistema no estado sólido elas serem mais intensas, inclusive pela proximidade das moléculas, essas moléculas elas possuem movimento limitado.
geralmente elas simplesmente vibram em torno de uma posição de equilíbrio. E é esta vibração que nos leva à definição do que chamamos de energia térmica e também de temperatura. Ok? Claro que aqui eu estou desconsiderando fenômenos quânticos como flutuações e outras coisas, tá bem? O estado líquido já tem características diferentes. Como é possível ver na figura, um líquido ele tem a sua forma adaptável à forma do recipiente que o contém. Isso ocorre porque as forças de coesão em um sistema no estado líquido elas são menos intensas do que em um sistema no estado sólido. Um líquido, então, ele vai ter maior liberdade de movimentação das partículas por conta da redução da força de coesão e terá volume definido e forma variável. Já sistemas que estão no estado gasoso, diferentemente, possuem forças de coesão muito pequenas, de modo que as partículas elas ficam muito mais distantes umas das outras. Sendo assim, há uma maior liberdade de movimento dessas partículas e não há nem volume nem forma definido nesse caso. Qualquer sistema físico está sujeito a mudanças de estado físico da matéria, tá? Essas mudanças estão indicadas aí ao lado. E para que essas mudanças ocorram, é necessário que uma certa quantidade de calor seja adicionada ou retirada do sistema. Tudo bem? Sendo assim, há uma quantidade de calor latente associada a cada mudança de estado físico de um dado material. Então, agora vamos descrever quantitativamente o calor latente. Observe essas três imagens à sua frente. Eu tenho três amostras, digamos assim. Do seu lado esquerdo, você tem 3 cubinhos de gelo. Do seu lado direito, você tem um balde cheio de cubo de gelo. E no centro, você tem um iceberg. Suponha que todos são feitos da mesma substância, água pura. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se eu quiser provocar uma fusão nesse sistema, ou seja, uma mudança do estado sólido para o estado líquido, no sistema da esquerda, no sistema da direita e no sistema do meio, para qual deles será necessária uma maior quantidade de calor latente? Qual deles vai precisar receber mais calor? Vou deixar você pensar por 3 segundos. Quem falou que é o do meio, claramente acertou. Essa pergunta é muito óbvia, sendo que o que não me parece óbvio é o porquê. Por que isso é verdade? Se são 3 amostras iguais, por que a do meio precisa de mais energia? A resposta você terá no próximo slide. Então, pessoal, quem respondeu que é o iceberg, com certeza acertou. E aí fica aquela pergunta: por que quando eu estou querendo fazer um iceberg passar do estado sólido para o estado líquido, a quantidade de energia térmica necessária é muito maior do que a quantidade de energia térmica necessária para fazer um cubo de gelo sofrer a mesma transição? A resposta para isso se encontra na massa. Por quê? A quantidade de calor cedida ou recebida por um sistema físico durante uma mudança de estado físico da matéria depende da massa do sistema. Ou seja, a quantidade de calor latente é diretamente proporcional à massa do sistema físico em questão. De modo que quantidade de calor latente é igual à massa do objeto multiplicado por uma constante. Esta constante depende do material e depende também da transição de fase que o material está sofrendo. Ou seja, se ele está se liquefazendo, se ele está se solidificando, se ele está sublimando. Qual tipo de mudança? Porque para cada mudança há um valor para o L. O L recebe o nome de calor latente.
e é definido como sendo a quantidade de calor cedida ou recebida por um sistema físico para que uma unidade de massa desse sistema físico passe a sofrer uma mudança em seu estado da matéria. Ok? As unidades de medida do L podem ser joule por quilograma, caloria por quilograma, desde que seja uma unidade de calor dividido pela massa. Nesse slide, nós temos um exemplo do que acontece no caso de uma fusão e de uma solidificação. Na fusão, considere o exemplo que você tem uma amostra de gelo a menos 20 graus Celsius. E eu quero que essa amostra de gelo se funda e se transforme em água a 40 graus Celsius. O que está acontecendo aí? Primeiro, para que isso ocorra, é necessário que o sistema receba calor. Primeiro, como nós sabemos que há condições normais de pressão, o gelo se funde a 0 graus Celsius, então é necessário que o sistema receba uma quantidade de calor sensível que promova a variação de temperatura de menos 20 a 0 graus Celsius. Então ele recebe uma quantidade de calor sensível. Depois, ao atingir a temperatura de fusão, note pelo gráfico da temperatura em função do calor recebido que a temperatura da minha amostra para de variar, enquanto que ele continua recebendo calor. Essa quantidade de calor recebida é a quantidade de calor latente de fusão. Ok? Tudo bem. Após toda a transformação do gelo em água, este volta a ter sua temperatura variada, tá? E passa a receber calor sensível, até que a água chegue aos 40 graus Celsius. Ok. Na solidificação, ocorre justamente o fenômeno inverso. Considerando que eu tenho uma amostra de água a 40 graus Celsius e eu quero transformá-la em gelo a menos 20 graus Celsius, eu farei o procedimento inverso. Então, agora, toda aquela quantidade de calor ganha no caso da esquerda será cedida no caso da direita. A única diferença entre fusão e solidificação é o sinal do calor latente. A constante que era positiva passa a ser agora negativa. Ok? Então, para a fusão, o L é positivo. Para a solidificação, o L é negativo. O caso da vaporização é bastante similar, sendo que nesse caso você tem uma mudança do estado líquido para o estado de vapor. Note que no gráfico à direita, na região onde a temperatura não varia, tanto no caso da fusão quanto da vaporização, você tem o que nós chamamos de curva de coexistência. O que é essa curva de coexistência? Como o próprio nome já diz, a minha substância, nesta curva, apresenta mais de uma fase, mais de um estado físico da matéria. No caso da fusão, você tem uma coexistência de fase sólida e fase líquida. No caso da vaporização, fase líquida e fase vapor. Estão coexistindo no ambiente. Após toda a transição de fase, apenas uma fase é observada. Ok? Note que calor latente de fusão e calor latente de vaporização são diferentes, como em qualquer transição de fase que seja distinta também. Para exemplificar e justificar o argumento que eu falei antes, você tem nessa tabela alguns valores de calor latente de fusão e calor latente de vaporização para diferentes substâncias. Note como o calor latente de fusão é menor que o calor latente de vaporização para a água. Observe bem como os valores são todos diferentes, ok? Em especial, o fato do calor latente de vaporização ser muito maior que o calor latente de fusão está relacionado com a seguinte ideia. É muito mais difícil você desprender uma molécula de um material da região onde as outras moléculas estão, do que simplesmente fazê-las se afastar mais. Então, é como se o custo energético para você transformar
um líquido em moléculas dispersas no ambiente fosse muito maior do que o custo energético para você simplesmente quebrar uma estrutura cristalina, como ocorre na transição do estado sólido para o estado líquido. Então, um outro fenômeno, uma outra mudança de estado físico da matéria é a sublimação e a ressublimação, que ocorre quando você tem uma transição do estado sólido para o estado de vapor. Um exemplo é o que acontece com o CO2, que muita gente conhece como gelo seco por aí. O dióxido de carbono, a temperatura ambiente, ele está no estado de vapor. Então, se você pegar uma pedra de dióxido de carbono e soltar no ambiente, ele vai se vaporizar aos poucos. E isso é o que nós chamamos de sublimação. Bem, pessoal, é o seguinte. Isso encerra a aula teórica sobre calor latente. Em breve eu estarei lançando mais um vídeo resolvendo 2 problemas sobre calor latente, tá? E a interação entre calor latente e calor sensível. Vocês também terão acesso a um conteúdo teórico, um conteúdo teórico, e dentro desse conteúdo haverão alguns probleminhas que vocês vão resolver. Poucos problemas, tá? Em breve nós nos falaremos novamente. Eu agradeço a todos e um forte abraço.